Olá, boa tarde, boa semana e o Tudo a Ver começa agora ao vivo, mostrando que o Peru é repleto de belezas naturais. Nós vamos embarcar em uma expedição pela Cordilheira dos Andes e desvendar os mistérios desse país de cultura milenar. Esse é um dos pontos mais altos aqui na Cordilheira dos Andes. Estamos a mais de 3.800 metros de altitude. E é exatamente por isso que eu estou um pouco ofegante. Caminhar aqui em cima é complicado. E esse também é o ponto de partida para a nossa caminhada. O cajado serve para ajudar no equilíbrio. Opa! Um caminho bem complicado para quem não está acostumado com os ares da montanha. É impressionante como a altitude faz muita diferença. Mais ou menos meia hora que nós saímos, e parece que já faz muito mais tempo que a gente está caminhando. Busca o ar e às vezes não acha. Sai daqui. Marquinho. Quase uma hora já que a gente está caminhando e a altitude começa a fazer mais efeito. A cabeça começa a doer um pouco e as pernas já não obedecem muito. Quando os jogadores de futebol falam dos efeitos da altitude, muita gente imagina que existe um certo exagero nisso. Mas agora aqui é fácil perceber que é muito complicado caminhar nessa altura. A ver, sí. Creio que sim, muito. Sim, saicos cangaçam. Hoja de coca? Folha de coca. Que bom, ali, Folha de troço. Eu trouxe folhas de coca. Esse evita o cansaço, evita fome. Para mascar. Dá muita energia. Esse aí, com esse vamos a continuar tranquilo. Abacate? É, o acabase, sim. Quer mascar? Mascar? Sim. Coloca na boca. Coloca ali. Solo masca? Sim. A hora que começa a mascar, o gosto é de mato, um gosto de mato, que não dá pra definir nada mais do que isso. Uhum. Arreiros. Balcões de campo. Depois de um certo tempo mascando, a folha começa a amortecer, dá uma certa dormência. Vamos? Vamos. Essa é uma tradição também que vem dos incas, mascar as folhas de coca. Para os nativos aqui dos Andes, evita o cansaço, evita as dores, a dor de cabeça e dá mais disposição para subir. Eu estou mascando há um pouco tempo, mas já me sinto melhor. A gente está seguindo, olha só o que passou exatamente nesse momento por nós. É um caminhão, olha como está cheio. Esse é o transporte para quem mora lá em cima nas montanhas. Mal consegue fechar a porta. Olha aqui do lado. Olha quanta gente tem aqui em cima. Principalmente mulheres e crianças. E esse caminhão vai seguir morro assim. Olha só. Principalmente mulheres e crianças, muito cheio, não dá nem para imaginar quantas pessoas tem ali em cima.
água por aqui é cristalina e gelada. As nascentes ficam no alto, fruto do degelo das montanhas nevadas. Ninguém é de ferro mesmo. Cavalos e lhamas aproveitam o momento para descansar. O corpo já não obedece às ordens da mente. Pisar na água gelada é inevitável. Também aproveito para recuperar as forças, e o tubo de oxigênio é bem-vindo. Por aqui a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui e cada vez encontramos menos oxigênio no ar. A respiração fica pesada e altera a distribuição de sangue pelo corpo e pelo cérebro. Sangue com menos oxigênio pode produzir uma coloração azulada da pele, lábios e unhas. Melhor me precaver com a ajuda do oxigênio extra. Em poucos minutos, energia renovada. Bem melhor. Acho que agora dá para conseguir. Foram quase 10 horas caminhando. O sol já está se pondo. Só agora chegamos a Acauace. É um povoado que fica bem aqui, no meio da Cordilheira dos Andes. Na altitude, o sol deixa marcas no rosto e o vento frio também. Poucos estrangeiros passam por este lugar. Dá para notar logo pela reação das crianças. O Acauace, na língua quechua, significa um lugar sagrado. E vamos ser recebidos aqui pelo líder da comunidade, onde vivem cerca de 160 famílias. Para ele. A senhora? Essa é uma tradição inca. É o melhor presente que nós poderíamos trazer para essa família. Folhas de coca. Num lugar tão alto, eles não cultivam aqui folhas de coca e por isso a gente percebe que eles ficam muito, muito gratos com o presente que nós trouxemos. Ok. Agora sim ele está convidando para que a gente entre e conheça a casa dele. As casas são feitas de pedra e barro, todas construídas pelos próprios moradores que se unem em mutirão. Os quintais estão sempre cheios de crianças e pequenos animais. Essa é a casa do Aquilino, aqui por dentro, não é muito grande, toda feita de pedra. E olha, as mulheres estão reunidas aqui porque hoje é uma ocasião muito especial. Elas moram aqui na comunidade e vieram só para fazer parte dessa recepção. Isso que ela está segurando aqui, pode ver? É um que eles chamam de cui, que é um porquinho da Índia. Olha, ela está com um na mão, ali tem um outro, branquinho. Esse bichinho aqui, ele é criado nessas comunidades e, na verdade, ele é um prato muito tradicional nas comunidades incas. Eles vão ser sacrificados agora para serem servidos depois como jantar. Isso só acontece em celebrações muito especiais, comemorações, festas. Num ritual que à primeira vista parece ser cruel, os bichinhos parecem gritar o próprio nome.
Mas é assim que as coisas acontecem por aqui há muitos séculos. O cuy faz parte da culinária mais apreciada dos Andes. Alguns tentam resistir ao destino já traçado. Depois de mortos, eles são colocados lado a lado numa manta no chão e ganham honras de funeral. O líquido jogado sobre os cuys é a chicha, uma bebida feita de milho fermentado. Cada movimento aqui tem um significado especial. É um agradecimento à Mãe Terra que proporciona o alimento e a bebida. Esse momento é exclusivo das mulheres. Só elas participam do preparo da refeição. Folhas de coca são colocadas na boca dos porquinhos mortos. O líder da comunidade assume seu papel para também agradecer pelos alimentos. Essa é uma cerimônia secular que acontece em pouquíssimos lugares ainda no Peru e a gente conseguiu descobrir aqui nesse povoado, no meio da Cordilheira dos Andes. Estamos sendo testemunhas oculares de um ritual muito especial. Os porquinhos da Índia estão pelando, tirando o pelo do porquinho da Índia que vai ser preparado para o jantar. O trabalho pesado de moer as batatas com a pedra é feito por um homem. Todos na casa se movimentam, cada um na sua função. A sopa vai ganhando consistência no fogão de lenha. Um canudo é usado numa forma bem primitiva e eficiente para atiçar o fogo. Os cuys vão ganhando lugar nos espetos de madeira. Eles serão assados apenas com o calor da lenha. Parece bom. Estamos há um dia inteiro sem comer. O cheiro de fumaça e de comida invade a casa. Tudo é aproveitado, até as vísceras dos bichinhos. A matriarca da família mantém os olhos atentos, acompanha de perto o preparo de todos os pratos. Os cuys passam pela última avaliação culinária. Esse é o prato de entrada, é uma sopa de batata com cenoura e batata desidratada moída. Na tradição andina, as mulheres servem o alimento e os homens comem primeiro. Enquanto saboreamos a sopa, o trabalho das mulheres não para. Elas preparam o próximo prato. O prato principal já está servido, todos já estão aqui preparados para comer. É batata assada, queijo e cuy. E servido da maneira tradicional inca, no chão. Não usam pratos ou talheres. E o que todos estão esperando aqui é que eu comece. Como eu sou convidado, eu é que devo ser o primeiro a comer também. Seguindo a tradição,
com tudo que tem aqui. Agora eu tenho que convidá-los também na língua quechua. Mihui a paz. O chefe é o primeiro a se servir. Pelo jeito ele pegou o melhor pedaço. Eu vou experimentar aqui o porquinho da Índia. Eu confesso que em outra ocasião talvez eu nem comesse. Mas essa é uma ocasião muito especial para eles. Seria uma afronta se eu recusasse porque eles nos prepararam o que tem de melhor. Tem gosto de... Lembra um pouquinho carne de frango, carne branca. Tá bem temperado, um tempero forte, apimentado. Vou comer mais um pedaço. E as mulheres não resistem ao saboroso cuy. Hora de experimentar o que fizeram com tanto capricho. Elas estão se divertindo bastante, eu acho que com a minha falta de jeito em comer o porquinho da Índia, o queijo, tudo ao mesmo tempo. Muito bueno. Rico. E por fim, olha só quem faltava. As crianças invadem a cozinha para participar também da festa. Eu não me faço de durão não, e aceito, é lógico, mais um prato de sopa. O porquinho está mais do que aprovado. Entre os andinos, a cabeça do cuy é a parte mais disputada na hora da refeição. É que dentro dela existe um ossinho em forma de raposa que dizem dar boa sorte. Eu continuo na sopa, mas com a certeza de que mesmo sem ter achado o tal ossinho, a maior sorte aqui hoje foi a minha. Sorte de conhecer pessoas tão especiais e de compartilhar momentos únicos com um povo completamente isolado na Cordilheira dos Andes. Um outro lugar onde a cultura do povo peruano está sendo colocada à mostra são nos mercados das pequenas cidades. O que tem acá? Água? Sí, agua. Água Agua. e habas. Y agua. Se chama punche. Agua. Ponche. Ponche. É um ponche feito com água e fava. Muito saboroso, adocicado, gostoso mesmo e bem quente. Quanta coisa para saber a suerte? Um sol. Ah, a gente pode escolher se quer que o papagaio ou o macaquinho que tira a sorte. Papagaio, louro. Lorita, dar una suerte para el caballero que era su suerte, su pensamiento para trabajo, hay tanto salud, trabajo. Ah, sim. Bonito, vamos. Tudo aqui funciona como se fosse um ritual, até mesmo tirar a sorte aqui no mercado. Um sol? Viverá muito feliz e satisfeito com sua inestimável família, sem que te falta nada com as bênçãos de Deus. Muito bueno. Sí. Eso es mío. Sí, para vos. Gracias. para vos. Muchas gracias. Esta é uma das maiores riquezas do Peru. Nenhum outro país do mundo produz uma variedade tão grande de batatas. São mais de 2.000 tipos diferentes, de vários tamanhos, cores, sabores, aromas. Son 60. Um só é 60, um só é 60 centavos. El kilo. O quilo, mais ou menos, um pouco mais de R$1 o quilo da batata, mais cara. La Aqui, más cara. essa é a mais cara. Essa é uma típica padaria aqui de Cauca,
Olha só, os pães são feitos e vendidos na hora. É um pão normal, tradicional, feito com água, farinha de trigo, manteiga. A diferença é que o forno é forno a lenha. Ele coloca ali e já tira o pão aqui, ó, sai quentinho e é vendido na hora. Quanto custa o pão? A 20. 20 centavos? 20 centavos. 20 centavos cada um. Cada um. 20 centavos de... tá quentinho, não é? Ai, Pega, não, pega. bem, tá bem quente, viu? Tá crocante. Muito quente, tá crocante também. Vou levar 20. Aqui o corte do gado ainda é no serrote mesmo. Nada se desperdiça. Esse é um queijo típico aqui da região. Olha só, interessante. É feito com leite de vaca mesmo, não é leite de lhama. 11 soles. 12 soles. Não tem muita diferença do queijo brasileiro que a gente conhece lá. É um pouquinho mais salgado, mas é gostoso. No Peru existem 75 variedades diferentes de milho. Interessante que no meio de tantos alimentos, olha só o que eles vendem aqui. Isso não é comida não, confete. É porque normalmente o povo da região dos Andes, quando eles compram esses produtos, eles costumam fazer oferendas para Pachamama, que é a Mãe Terra. Então, além dos alimentos, eles levam também esses confetes para fazer essas oferendas. Usada em chás, na culinária e para mascar, a folha de coca é mais um ingrediente da cultura peruana. In natura não é considerada droga. Quanto custa? Um sol. 70 centavos de real, mais ou menos. Se pega ali umas bolinhas para endulçar essa ali. Nos mais antigos e secretos rituais, ela tem presença garantida. Até hoje, aqui no Peru, existem lugares onde acontecem rituais baseados nas antigas tradições incas. É exatamente o que está acontecendo agora. Este é um templo, são vários círculos de pedra e o Pedro é um sacerdote andino, que aqui na região é chamado de Paco. Ele está preparando agora uma oferenda. O que ele tem nas mãos são folhas de coca. A chicha também se faz presente. Vamos a acabar esto. Sim. Añai, torai. Bebi todo. abraço. Hali! 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 Esse? Gracias. O guardião é testemunha e sela a oferenda de Paco à natureza e aos mistérios escondidos por milênios pela Mãe Terra. A chicha é outra herança deixada aos peruanos pelos ancestrais incas. Isso aqui que a gente está vendo, olha, esses caldeirões que estão fervendo, eles têm aqui já uma mistura que é a base da chicha. E o Dom Fortunato, há 33 anos, prepara essa bebida. É feita à base de... O que é a base da chicha? A base de maíz, jora, solamente com harina de trigo. Sim. Ele disse que é maíz, que é o milho e farinha de trigo. Salud. 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 Personajipas, toma aí cuidado. Toma aí, cuidado.
Ali en chukasca. É saboroso, lembra um pouquinho a cerveja, seria uma cerveja sem estar tão fermentada. Não tem muito álcool. Alcohol tiene del maíz, alcohol natural. Natural. 3% puede ser. 3 graus de álcool, menos do que teria numa cerveja. Não vai ficar borracho? No se va a borrachar, no se va a borrachar. Eu perguntei se ia ficar bêbado se tomasse tudo. No Ele disse está que não. adulterado para que se borrache. Sí. Cuando la chicha está adulterada, sí, con un vaso puedes borrachar. Pero sí. con esto no. Este tiene que tomar 3, 4, 5 vasos para borrachar. Para borrachar. Não, Así es. por isso está bueno. Um jogo diferente para combinar com o ambiente de descontração da chicheria. Esse é um jogo tão tradicional quanto as chicherias. Se chama Jogo do Sapo. É muito interessante. É uma caixa toda artesanal e tem um sapo aqui. O jogo consiste no seguinte, em jogar uma ficha como essa para tentar acertar a boca do sapo. Se não acertar aqui, qualquer um desses lugares onde cai, olha, aqui na gaveta, tem uma pontuação diferente. A maior pontuação, 5.000 pontos, é se acertar a boca do sapo. Aqui, quem fizer o menor número de pontos vai pagar a chicha. Usted solamente 1.500. 1.500. 1.500. Eu pago a chicha. Paga la cuenta. Pago a conta. Dos Andes para o Pacífico. Paracas é uma reserva nacional, uma gigantesca zona protegida formando um dos ecossistemas mais importantes do planeta. Um lugar recheado de mistérios. A pré-história do Peru começa aqui, no litoral. Esta foi a primeira região habitada pelo homem por um povo chamado Paracas, que deixou marcas que até hoje resistem ao tempo e ajudam a contar um pouco da história deste país. Esse candelabro gigante de 117 metros de comprimento e 63 metros de largura foi esculpido na duna há centenas de anos. Alguns pesquisadores acreditam que esse candelabro representa, na verdade, um cacto alucinógeno usado em rituais indígenas. Mas existem outras teorias. También curiosamente apunta en dirección al sur perfectamente, hacia la línea de Nazca. Entonces por eso se dice que pertenece, digamos, a la línea de Nazca. E é em Nazca onde encontramos um dos maiores enigmas da humanidade. São as linhas de Nazca, esculpidas no solo pedregoso 300 anos antes de Cristo. Um mistério deixado pela civilização Nazca, ainda mais remota do que os Incas. E o que mais intriga é que a maior parte dessas linhas milenares só pode ser vista do céu, a 1.500 metros de altitude. Uma aranha de 50 metros de comprimento, um cachorro. Na cultura Nazca, as aves tinham destaque. O colibri surpreende pela nitidez. Mas o desenho mais intrigante está esculpido nessa montanha e foi batizado de astronauta. Uma das teorias é que Nazca seria uma pista de pouso para extraterrestres. Outra, que as tribos usavam os desenhos para indicar onde havia água ou para contar o tempo. Só teorias. O certo é que numa área desértica de 500 quilômetros quadrados estão mais de 800 traços e figuras geométricas, um mistério que fascina o mundo. De volta a Paracas, problemas com a embarcação. ¿Apaga el motor? Y ahí lo vuelves a prender. Hay momentos, estos motores electrónicos, justo cuando pasa aquí y se falla.
se apaga? No se apaga, sino algo como algo magnético que afecta el sistema eléctrico. Ele não sabe o que. No se sabe. Solamente frente al candelabro. Tanto mistério só é esquecido pelo tamanho da beleza natural do lugar. As Ilhas Balestas são o refúgio dos leões marinhos que aqui se reproduzem. Hoje, 37 mil leões marinhos usam as ilhas. Olha só como a gente está perto aqui do leão marinho, eu quase posso tocar ali a rocha. São animais muito dóceis, a gente se aproxima e eles continuam ali. Olha. Opa! Ataca também. Mas justamente por causa dessa docilidade, por permitir a aproximação do homem, é que esses bichos entraram na lista de animais ameaçados de extinção. As balestas possuem belas formações rochosas, um lugar fascinante. É como se o tempo tivesse parado por aqui, caminhos desenhados cuidadosamente pela natureza durante milhões de anos. As ilhas são também o recanto de milhares de aves. Quando a gente chega mais perto das ilhas, o que impressiona, além da beleza, é o cheiro, um cheiro forte, ruim, um fedor mesmo, que vem das pedras. Esse cheiro é provocado pelas fezes das aves que habitam a ilha. A quantidade de aves e de fezes é tão grande que a cada 6 meses funcionários do governo vêm para cá recolher essas fezes que vão ser utilizadas depois como fertilizantes pelos agricultores que vivem no continente. É proibido desembarcar nas ilhas, mas há sinais de vida humana por lá. Vejam só. Christian Pardales é fiscal da ilha. Ele passa até 45 dias sozinho. Depois é substituído por outro fiscal. Sistema rodízio. Christian conta que de manhã tem que medir a temperatura da água do mar. Faz isso 3 vezes ao dia. E como não se sentir bem nesse paraíso protegido pelos homens e pela própria Pachamama, a Mãe Terra? No Peru, o inesperado sempre acontece. Olha só o que encontramos agora. Um deserto com dunas enormes. Para enfrentar a areia é preciso murchar os pneus, aumentar a aderência. Boa parte dos 2.100 quilômetros da costa do Peru são áreas de deserto. O Peru tem muitas faces e todas diferentes. Sim. Estamos aqui a poucos quilômetros da praia, mas em pleno deserto. Um lugar maravilhoso e para alguns é sinônimo de aventura. Un hueco. E todo cuidado é pouco para ultrapassar os limites. Não é peligro? Peligro hay si yo me desconcentro. É impressionante, a gente se sente como se estivesse num deserto, como o Saara, e existem dunas com mais de... olha! Esquisito.
mais trabalho pela frente, seria impossível atravessar esse deserto se não fôssemos uma verdadeira equipe. As condições aqui são tão difíceis que às vezes, por mais experiência que tem, é preciso usar força bruta. Continuar. E ainda tem mais areias e dunas pela frente. Mas todo esforço será recompensado. Não pense que por ser um deserto, este lugar não tem vida. Rios, a maioria deles subterrâneos, descem das encostas andinas e trazem, além de água, toneladas de nutrientes e sais minerais. Esta combinação faz com que os vales arenosos sejam extremamente férteis e neles brotam verdadeiros oásis. Água cristalina. Um cenário capaz de evocar miragens. Seu Nestor é o privilegiado que toma conta daqui. Bonito es el campo. Mira, antes fui a este río, mira. Es bonito el paisaje. Como um paraíso. Ajá. Mas tão perto de tanta beleza, imagens de destruição. A cidade de Pisco foi palco de uma das maiores tragédias da história deste país. No dia 15 de agosto de 2007, a terra tremeu aqui. Um terremoto tão forte que 70% das casas de Pisco vieram abaixo. O terremoto atingiu 7,9 pontos na escala Richter. Essas imagens foram gravadas poucos minutos depois da tragédia. Pisco foi a cidade mais atingida pelo tremor, que matou 510 pessoas no Peru. Equipes de peritos do Brasil registraram as dificuldades e a tempestade de areia na cidade que não via chuva há exatos 40 anos. A impressão que tinha é que tinha ocorrido um desastre total, uma bomba atômica, porque a cidade estava completamente destruída. As marcas do terremoto resistiram ao tempo nas ruas e na lembrança dos moradores. Perdi todo perdi, Senhor. Mas a cidade que leva o nome da bebida nacional peruana luta para seguir adiante. E é nela que encontramos as maiores destilarias do país. O pisco é uma aguardente feita de um tipo especial de uva. Ela existe desde o tempo da dominação inca. Depois da fabricação vem o momento mais esperado, o preparo de um drink que faz sucesso no mundo inteiro, o Pisco Sour. Vamos a utilizar pisco quebranta viñas de oro. Uma dose de calda de açúcar, uma dose de suco de limão. Clara de huevo? Clara de ovo, só a clara. É uma mistura que pode ser substituída também por canela em pó. Que é a parte tradicional. Que é tradicional. Assim é. Salud. A região andina do Peru guarda vestígios riquíssimos das primeiras civilizações que habitaram as Américas. Cusco fica escondida no meio das montanhas. Diz a lenda que a capital do Império Inca, Cusco, foi fundada por Manco Cápac e Mama Ocllo, filhos do Deus Sol. O povo inca viveu por aqui muito tempo antes da chegada dos colonizadores espanhóis. E provas disso não faltam. Estamos em Sacsayhuamán,
o maior conjunto arqueológico inca de Cusco, vestígios de uma grande cidade habitada pelos antepassados. Esta é uma das maiores pedras desse conjunto arqueológico. Olha a altura dela. Mais de 6 metros, pesa 80 toneladas. E existem dezenas de outras como estas, formando um grande paredão. Durante muito tempo, isto intrigou pesquisadores e cientistas do mundo inteiro. Eles se perguntavam como os incas conseguiam transportar essas pedras e cortar dessa forma. Olha aqui, olhando mais de perto, olha como elas estão bem cortadas e encaixadas. Dá para a gente perceber bem. Nós temos que imaginar mais de 15 mil a 20 mil pessoas trabalhando todos os dias, mas sem escravidão. Não eram escravos? Não eram escravos. E por que trabalhavam? Trabalhavam para um bem comum universal. Com 300 mil habitantes, Cusco é uma mistura dos passados inca e espanhol. Em cada esquina se descobre uma riqueza. Esta é uma situação que a cada dia se torna mais comum nessa região dos Andes. Os agricultores fazem escavações para pequenas plantações e, de repente, brotam do chão pedaços de história. Foi exatamente o que aconteceu nesse lugar. Probablemente este lugar ha sido ya posesión también española, ¿no? O sea, ha sido en tiempo de la colonia, posteriormente han utilizado este lugar, porque hemos encontrado objetos coloniales también, ¿no? Cerámicas de colonia, ¿no? Agora são 6 horas da manhã e nós estamos num dos lugares mais movimentados de Cusco. Aqui é a estação ferroviária e a gente vai embarcar agora rumo a Machu Picchu. Vamos fazer uma viagem de 3 horas pela Cordilheira dos Andes até a cidade perdida dos Incas. As paisagens se movem em quadros que ficarão marcados para sempre na memória. Estamos atravessando o Vale Sagrado e o rio Urubamba acompanha os trilhos do trem panorâmico. Um café para esquentar. As manhãs são bem frias por aqui. Chegamos à cidade de Águas Calientes. Daqui um ônibus nos levará até Machu Picchu. Historiadores defendem várias teorias do surgimento de Machu Picchu. Para conquistar a floresta ou proteger o império de quem viesse dela, para cultivar folhas de coca nos platôs ou como centro religioso do Império Inca. O mentor da obra teria sido o Inca Pachacutec. Em 1911, em uma expedição, o professor americano Hiram Bingham descobriu Machu Picchu, que significa Montanha Velha em Quechua. Em 1983, a cidade foi declarada pela Unesco Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade. Uma cidade perdida flutuando em meio às nuvens. Uma Shangri-La de pedras nas montanhas dos Andes peruanos. Uma misteriosa cidade construída, ocupada e abandonada pelos Incas em menos de um século. Essa é Machu Picchu.